Hoje a gente está recebendo uma pessoa que há 6 meses decidiu empreender, abrir um negócio em Arcos que já é um estouro. Com vocês, Fábio Borges. Obrigado. Fabinho, né? Fabinho. Vamos para os vídeos. Fabinho da Arabim. Eu quis falar Fábio Borges para ser um pouquinho mais formal, mas não dá. Vamos de Fabinho da Arabim. É isso. Prazer estar aqui, Zé. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Arabim nasceu há muito pouco tempo, né? Fez 6 meses, vai fazer 6 meses, dia 27 agora de maio. Prazer estar aqui com você. Fico feliz. O Fabinho me contou um pouco da história dele, né, Fabinho? E me falou que durante muito tempo trabalhou no regime CLT, né, em algumas empresas, como gestor comercial. Sim. É isso? Sim. Conta pra nós um pouquinho dessa jornada, de como que foi o CLT. Vamos lá. Eu sou arcoense, né, nascido aqui, estudei minha carreira acadêmica aqui em Arcos, me formei na PUC em 2006. Em 2007 fui embora, fui para fazer carreira fora. Então fui para Uberlândia, iniciei minha carreira profissional na Ambev, fiquei por quase 3 anos na Ambev, depois passei pela L'Oréal Brasil e estudo na carreira comercial. Apesar de ter me formado em TI, logo já fui para a carreira comercial, para a área comercial e atuei na Ambev como supervisor de vendas, depois na L'Oréal como consultor. E em 2012 entrei na Algar Telecom, na época ainda CTBC, numa cadeira de gestão comercial. E lá eu passei por três diferentes cadeiras, como gestor, depois coordenador, e estava como gerente comercial lá, gerente regional em São Paulo capital. Isso até 2022, período de pandemia, nós ficamos em São Paulo, ele no CLT. E em 2022 recebi o convite para vir para Arcos, para trabalhar aqui numa empresa aqui da cidade, uma grande empresa daqui. E fiquei nessa empresa de 2022 até 2024. Saí de lá em agosto de 2024, agora ano passado, mas a veia, o bichinho do empreendedorismo estava ali em mim desde sempre. Assim. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre fui muito da cozinha lá em casa. Brinco com a Débora, minha esposa, que nesse ponto ela casou muito bem. Assim. Quem cozinha lá em casa sou eu, no final de semana sou eu que estou sempre na cozinha. Um parêntese, né? Você também casou muito bem, porque é bonita, danada da Débora, bonita. A Débora é linda. Linda por dentro e por fora. É verdade. Uma gracinha de pessoa. E então eu sempre fiquei nessa de empreender e eu sempre pensei na alimentação. Lá em 2021, na pandemia, a gente ficou muito aqui em Arcos, apesar de morarmos em São Paulo, eu estava de home office, então a gente ficou morando aqui em 2021 e eu cheguei a testar umas receitas de esfirra nessa época. Peguei algumas receitas na internet, testei alguma coisa, fizemos em casa, mas o negócio não nasceu ali, ficou só aquela ideia, né? E aí agora, ano passado, em agosto, quando eu saí da empresa que eu estava, eu falei com a Débora, agora é a hora da gente montar nosso negócio. E aí fiz um curso em São Paulo, fui para lá para me especializar um pouco mais na receita. Já tinha alguma coisa já desenvolvida própria, mas queria algo além, então fiz um curso lá com um descendente de libanês, nascido em Minas Gerais, mas descendente de libanês, e aprendi com ele uma receita de alguns recheios e da massa, etc. E aí testei durante uns 30 dias aqui em Arcos, fui testando, aprimorando essa receita, convidando amigos para comer lá em casa, etc. Até que a gente chegou de fato no cardápio, 100% desenvolvido por mim e pela Débora, nas receitas também, né? E a gente inaugurou dia 27 de novembro. Mas foi um negócio que nasceu de fato, essa vontade já existia em mim há muitos anos, faltava de fato a coragem, né? E ela veio assim que eu saí da empresa que eu estava, a coragem veio e a gente montou a Arabim. Entendi. E você falou, me parece que foi um processo longo de montagem, assim, como você falou, fez curso, procurou se especializar melhor e pensou no negócio como um todo, porque a gente conversou pessoalmente, né, e você me falou de plano de negócios e tal. Como que foi essa expectativa para criar uma empresa de algo novo em Arcos, né? Porque não tínhamos e ainda não temos nenhuma outra esfirraria aqui. É isso aí. Né? É isso aí. A gente... É estranho assim, pensar que a Arabim nasceu... Eu saí da empresa dia 6 de agosto de 2024 e a Arabim nasceu 27 de novembro. É muito pouco tempo, né, para nascer uma empresa. Mas como a ideia já existia em mim, ela foi mais ágil, né? E ela nasceu num momento de vida pessoal bastante complexo, né? Meu pai estava hospitalizado, ele veio a falecer dia 30 de setembro. Neste período, a gente desenvolvendo a empresa, pensando e cuidando da vida pessoal também, em paralelo.
E a Arabim veio, assim, mas ela veio já com um plano de negócio muito bem definido. Né? Mas então, na verdade, quando você fala que sempre pensou na comida e tal, quando eu falei que foi longo, era longo, assim, um pensamento longe, né? Sim. De quando você decidiu para quando você abriu, foi rápido, muito então. Muito rápido, 2 meses. 2 meses. Quê? Ela nasceu em 2 meses. A Arabim não existia até dia 6 de agosto de 2024. Ela não existia nem no nome, né? Isso é uma outra história. Só existia uma fala vontade, né? Assim, só uma existia questão, empreendedorismo, e aí eu tinha esse viés da comida e tal. Nem a certeza que era esfirra eu não tinha ainda. Quando eu saí da empresa, enfim, lá em agosto, eu tinha uma ideia de montar uma empresa, uma casa de bolos aqui em Arcos. Sim. Bolo caseiro. E era a bolo caseiro ou a esfirra. E aí a gente conversando em casa, conversando com amigos, a gente acabou decidindo pela esfirra. Mas, se não me engano, a decisão pela esfirra veio ali por volta do dia 27 de setembro ali. E aí a gente decidiu a esfirra e 2 meses depois estava aberto. Aí eu fui fazer o curso, fui abrir empresa, CNPJ, encontrar o ponto, comprar maquinário e a gente inaugurou dia 27 de novembro. Muito rápido. A inauguração é uma história também muito, muito boa, porque eu marquei a data de inauguração, eu queria inaugurar numa quarta-feira. Isso que eu ia falar, eu ia te perguntar por que numa quarta-feira, porque eu dei uma estudada, né? Eu falei, deixa eu ver aqui. Aí vi 27 de novembro, aí eu fui lá no calendário, falei, deve ter sido num sábado, né? Uma sexta. Não, numa quarta. Eu falei, gente, o que é isso? Todo mundo estranhou, mas eu queria inaugurar numa quarta-feira, assim, ó, primeiro porque naquela época, assim, longínquos novembro, nós funcionávamos de quarta a domingo. Sim. Então eu queria começar a semana nos dias que a gente trabalharia, mas a minha ideia já era de fato num dia não comum para delivery, para que as pessoas vissem um negócio novo num dia incomum de delivery. Nasceu um novo delivery em Arcos, mas um dia incomum de delivery. Então já era uma ideia assim. Mas o dia 27 de novembro não tem nenhuma mística nele. Ele foi de fato calhou de ser um dia 27, que era, eu marquei. Eu falei isso para Débora, se eu não marcar uma data, ela não nasce. Então eu vou marcar, dia 27 de novembro ela inaugura, do jeito que estiver, ela vai inaugurar. Então, 10 dias antes eu fui buscar pessoalmente o forno em São Paulo, eu não consegui quem trouxesse o forno para mim, então eu arrumei uma caminhonete emprestada, fui lá em São Paulo buscar o forno. Na véspera eu não tinha entregador ainda, 2 dias antes que eu consegui achar os funcionários da cozinha, enfim, foi tudo muito assim. É bom você falar isso, porque quase todas as pessoas que falam, eu quero empreender, falam, mas eu preciso que isso esteja certo, isso esteja arrumado, fulano tem que estar aqui, o forno tem que estar aqui. Não vai empreender nunca, né? Não vai. Assim, a verdade é essa, não é, Fábio? Não vai, e eu digo assim, a gente comenta muito sobre isso. Né? Eu nunca tinha empreendido. Minha primeira empresa é a minha primeira empresa da Débora, minha esposa, e nós estamos aprendendo fazendo, né? E é isso, assim, empreender é um ato de coragem, né? Obviamente, o primeiro ponto é o ato de coragem, mas também é isso, você tem que dar o passo, e as coisas vão acontecer. Né, você trabalhando, respeitando as pessoas que estão contigo, criando um produto de qualidade, modéstia à parte, a gente tem um produto muito bom na Arabim. Se você ainda não provou, prove, tá? Se você ainda não provou a nossa esfirra, peça, um produto muito bom. Eu não posso nem falar, que quem quiser ir lá no meu Instagram pode ir lá ver a minha reação da primeira vez que eu provei, que eu fiz até um reels depois, que eu falei, o que é isso que eu tô comendo, meu Deus? Não, ainda me perguntaram sobre o vídeo da Gisele, perguntaram se a gente tinha pago, assim. Eu falei, não é uma publi. De fato, ela é uma cliente provando a Arabim pela primeira vez. Foi orgânico demais, demais, demais. Eu queria ter filmado o Eduardo. Eu queria ter filmado ele, porque não deixa, mas eu queria ter filmado. Você ia ver. Que bom. Foi a mesma reação. Que isso, mãe? Que isso, mãe? Que isso, mãe? Mas é o que eu digo, eu estava dizendo assim, então acho que o ponto do empreendedorismo está aí. Primeira coragem de sair do senso comum, sair da zona de conforto de fato, né? Eu até brinco com o conceito de sair da zona de conforto, eu não gosto dele, eu gosto assim, eu quero ampliar minha zona de conforto, né? Eu quero que a Arabim seja minha zona de conforto. Daqui a pouco, 10 unidades da Arabim vai ser minha zona de conforto. Eu quero crescer minha zona de conforto. Né? Hoje eu não estou nela, então a gente ainda está fazendo a Arabim crescer. Mas eu quero que ela seja assim minha zona de conforto. Estar confortável não é ruim, pelo contrário, né? A gente quer estar confortável. Mas foi isso, ela nasceu muito da minha coragem de fazer mesmo, da nossa coragem de fazer acontecer. E ela inaugurou, para minha sorte, eu não vendi o que eu queria no primeiro dia. Eu programei de vender 800 esfirras no primeiro dia, a gente vendeu 280.
Se eu tivesse vendido 400, muita gente não teria recebido, assim, porque a gente estava aprendendo ainda, a cozinha muito devagar, a gente montando caixa na hora que o pedido chegava, sabe? Coisa que a gente não sabia fazer aquilo. Né? Normal, né? Expectativa mais alta. Até que a gente entendesse o processo. Pô, as caixas podem ficar montadas de véspera. Então, hoje em dia, a gente tem uma cozinha muito mais ajeitada, os processos funcionam melhor, mas ainda tem muito a melhorar, porque nós estamos aprendendo fazendo. A gente não existe um curso para se montar uma esfirraria no interior de Minas, numa cidade que não tem esfirra. Então, a gente vai estar fazendo isso junto, né? Fazendo acontecer. Ai, que bom você falar isso também, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas não sei o que, um curso para loja de roupa. Tá bom, existe o curso para loja de roupa e existem estratégias que são comuns, né? Assim como da esfirraria, tem estratégias, né? De outras esfirrarias, de outros restaurantes, né? De outros deliveries. Mas assim, como você falou, para uma loja de roupa em Arcos, numa cidade inteira, não tem. Não tem, né? Não tem. E aí, para uma esfirraria, numa cidade que... eu imagino que você abriu as pessoas, muita gente aqui não sabia nem o que era esfirra. Não enganada? sabiam. Ainda... A gente já tinha colocado a fachada, eu deixei para colocar a fachada na véspera de inaugurar, até para que não gerasse tanto calor antes da gente poder estar servindo, né? E aí muita gente perguntava, como assim, o que é esfirra? Eu tive que vender como mini pizza durante umas 2 semanas, gente, eu tive uma mini pizza, para que as pessoas entendessem o que é, porque de fato não tinha, né? Uhum. E não só aqui em Arcos, eu descobri que a gente não tem esfirraria Formiga, Lagoa da Prata, Divinópolis parece que não tem uma esfirraria. Tem um restaurante árabe em Divinópolis, mas não tem uma esfirraria de fato. Né? Então, a região não conhecia essa culinária, essa iguaria, esse produto. Então, a gente ainda está desenvolvendo. Então, esse também é um feedback que a gente recebe muito. As pessoas provam pela primeira vez e apesar de parecer uma mini pizza, é muito diferente, né? A massa é muito diferente, os recheios são muito diferentes. A massa, ela gente. Ela não parece uma pizza nem de longe. Não, a massa, eu falo pra todo mundo, dá pra tirar o recheio e comer só a massa. Eu não tô brincando, gente. Verdade. Uma amiga disse isso também. Deliciosa. Deliciosa. Muito leve, assim, muito leve a massa. Muito gostosa. Saborosa, porque geralmente massa tem sabor de farinha. Né? Esse é um detalhe. Não tem. Mas esse vai no cuidado com os ingredientes, assim, eu te digo. Isso veio também de mim, né? Que, de novo, eu não fiz curso para isso. Uhum. Apesar de eu ter aprendido um pouco sobre as receitas lá em São Paulo com esse chefe libanês, mas veio muito de mim mesmo. Então, assim, eu tenho procurado a melhor farinha disponível para mim. Toda receita de farinha, de massa, ela vai um óleo, né? Eu uso óleo de girassol, eu não uso óleo de soja, isso traz toda a diferença para a massa, então a massa fica mais leve, ela é mais saborosa, você não consegue perceber o sabor pesado na massa, pelo contrário, ela digere fácil, então isso tudo está desenvolvido na receita mesmo de fato. Cuidado com os ingredientes, acho que o que eu falei lá atrás, o empreendedorismo tem muito disso. Você nem precisa ter um produto inovador, eu calhei de ter a sorte de ter um produto que não existia em Arcos, mas você pode abrir pizza, pode abrir um sanduíche aqui em Arcos. Se você fizer o seu produto diferenciado, escolher bem os ingredientes, você vai ter esse sucesso com certeza absoluta. Mesmo na cidade tem os melhores lanches do Brasil, e aqui tem. Os melhores lanches do Brasil estão aqui. Tem, mas eles não chegam nem... Eu vou parar porque tá parecendo puxação de saco. Não é público. Não é, gente, mas não chega nem perto não mesmo. É público, né? Mas é isso, acho que tá aí. Assim, e nem quero gastar do tempo aqui puxando sardinha para mim, mas muito do empreendedorismo tá aí. Acho que... respeitar o seu cliente, né? E respeitar na cadeia como um todo, respeitar as pessoas que trabalham com você. Então eu falo muito isso com quem está lá comigo. Assim. Arabim não sou eu, né? Arabim somos eu, a Débora, minha mãe está lá comigo. Ai, Márcia, posso mandar um beijo para Márcia? Por favor. Um beijo, Márcia. Minha mãe está lá comigo, minha mãe cuida do forno, um trabalho importantíssimo. O forno é minha mãe que olha. Mas além delas a gente tem a Gigi, a Lu e a Renata que estão comigo na montagem, tem a Leidiane que fica lá no atendimento e os 2 entregadores, o João e o Jonatas. Se todo mundo tiver o mesmo propósito, todo mundo entendendo qual que é o propósito da Arabim. O propósito da Arabim é fazer as pessoas felizes comendo, é só isso. Assim. Então, tá atingindo. Se não tiver todo mundo na mesma vibe, a gente vai dar errado. Né? Então acho que esse é o primeiro, esse é um ponto importante do nosso negócio. De fato, a gente quer que as pessoas estejam felizes comendo. E quando a gente olha hoje as avaliações que a Arabim tem, tanto no iFood quanto no Google, a gente está no caminho, A gente tem nota 5 no iFood com 230 avaliações hoje, e a gente tem no Google também avaliação 5 com 180 avaliações, se não me engano. Agora. Só o número de avaliações já é inacreditável. Eu falo porque, como você sabe, eu sou mentora de empreendedoras, então a gente sabe mais ou menos qual é o número que gira aí.
de avaliações, né? Tanto no iFood quanto no Google. Só pelo número de avaliações já é um absurdo, porque não é comum, né, esse número. Ele não é comum, eu tenho acompanho muito, né? Eu falei isso para algumas pessoas já, assim, eu não sou empresário, eu sou um vendedor de esfirra. Então, o que eu quero é vender esfirra e vender bem e fazer as pessoas felizes comendo a minha esfirra. Mas o que eu acompanho muito disso, né? A jornada do cliente como um todo, eu falei disso no LinkedIn há poucas semanas. Para mim, o cliente... Você tem LinkedIn? Tenho. Sigam o Fábio no LinkedIn, então. Eu gosto de movimento menos do que eu deveria, mas eu gosto de gerar conteúdo. Que legal! Eu gerava bastante conteúdo de dica de gestão comercial e agora eu quero começar a gerar de empreendedorismo também, porque até para inspirar, mas também para eu ter para mim, né? Mas eu falava muito disso, assim, o cliente ele tem que ser... quando eu fui abrir a Arabim, e eu procurando entregadores e definindo o formato, eu falei, olha, o cliente tem que receber esfirra em 40 minutos em casa no máximo. Aí falaram assim, não, mas aqui em Arcos é comum esperar 2 horas. Eu falei, tá, mas meu cliente não vai esperar 2 horas pela esfirra. Ele não é esse o ponto que eu quero. Porque não adianta... vai dar certo? Vai. Ele vai esperar 2 horas, vai chegar uma esfirra muito boa, ele vai comer e vai ficar feliz. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que ele fique chateado por 2 horas com fome, a criança lá, o filho lá, pô, pai, tô com fome e tal. Não, não quero isso. Eu quero que ele peça em 40 minutos no máximo, esteja na casa dele. Quentinha, na embalagem bacana, personalizada e tudo. Então, quando a gente foi pensar na Arabim, eu falei isso com a Débora. Eu falei, Débora, eu quero a cadeia toda bem completa. Assim. Eu quero que ele consiga pedir de forma fácil. Apesar de que eu não coloquei telefone, então não consegue ligar para a Arabim, tem que ser no WhatsApp. Mas eu quero que ele consiga pedir de forma fácil, eu quero que ele não tenha atrito nesse contato do pedido. Que as coisas funcionem bem na cozinha, a montagem saia rápido, mas que o entregador também chegue lá rápido. Então, eu tenho algumas regras. Meu entregador não sai com mais que 3 entregas para que chegue bem quentinho no cliente. Então, assim, tá cheio de pedido. Eu arrumo outro entregador, eu saio de carro para entregar. Com muita frequência, eu coloco pedidos no meu carro e saio para entregar, para garantir que o cliente receba no horário. Eu poderia ter parado só na esfirra muito boa, mas não é isso. A jornada do cliente, né? Eu quero a tal do CX, né? Customer Experience. Eu quero que a experiência do cliente que vai comer a Arabim seja completa do início ao fim, desde o atendimento até a hora que ele terminou de comer e falou assim, nossa, tive uma refeição muito boa, amanhã eu vou pedir de novo. Foi o que aconteceu comigo. Pode parecer que eu tô puxando saco de novo? Pode, mas foi o que aconteceu, né? Pediu 2 dias seguidos. Pedi 2 dias, e só não pedi 3, porque o Eduardo foi pra casa do pai dele fazer alguma coisa, porque senão domingo teríamos pedido também. E esse é um dado que eu acompanho, tá dizendo? A recorrência de clientes. Assim, eu acompanho para entender como é que está de fato. Né? Então, hoje é um dado que a Arabim tem, a gente tem 58% de recorrência. Então, 58%? Do que eu vendi em maio até aqui, 58% dos clientes já tinham comprado pelo menos uma vez. É alto. É alto. E por que ele não é mais alto? Porque a Arabim nem todo mundo conhece a Arabim ainda. Então, ainda chega muito cliente novo. Então, todo dia chega muito cliente novo que está descobrindo que a Arabim existe, né? Eu não investi em marketing ainda, tudo que a gente tem conseguido até agora é orgânico. Eu não investi, não fiz tráfego pago, não fiz nada. Eu faço minhas publicações, faço meus posts, mas não investi em tráfego pago, nem panfletagem em sinal eu fiz. Então, tudo é muito orgânico. Então, por que a gente só tem 58% de recorrência? Porque todo dia chega gente novo. Só, mas é altíssimo. É muito alto. E eu sinto falta de cada cliente que para de comprar, assim. Se o cliente passou uma semana sem comprar, eu falo assim, peraí, você tem uma semana que você não compra, porque eu... Chegou aqui e cobrou a Bianca. Chegou aqui e falou, tem muito tempo que você não pede. Eu acompanho cliente a cliente. Eu sei que é a minha principal cliente hoje, não vou citar o nome, mas eu tenho uma cliente hoje, eu fiz a conta ontem, assim, a gente está aberto há 122 dias, né? São 122 dias de funcionamento. Tem uma cliente que já pediu 44 vezes. Ela tem 33% dos meus dias abertos, ela pediu isso. E eu tenho alguns casos, alguns cases assim. Tem muita gente recorrente bastante conosco lá. Muito legal. E você, Fábio, eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei para você pessoalmente no dia que a gente conversou, mas que eu fiquei bastante surpresa. Porque você falou para mim que, de certa forma, estava com medinho de empreender, aquele negócio normal, né? Normal. De todas as pessoas. E aí, empreendeu e pronto. Só que você usou termos para conversar comigo que eu nunca ouvi nenhum outro empreendedor em Arcos falar desses termos. Talvez porque eu atenda empresas menores, né? Nunca atendi uma empresa muito grande como mentora, mas eu nunca ouvi alguém falar de ROI. Né? Eu nunca ouvi alguém falar de experiência do cliente como você está falando, né? A experiência completa. E eu fiquei bastante surpresa,
Porque, apesar de você ser um empreendedor novato, né, vamos dizer assim, novato no ramo do empreendedorismo, você está à frente de muitos outros empreendedores que eu conheço e eu não conheço poucos. Eu conheço muitos. Isso veio das empresas que você trabalhou? Ou você, antes de empreender, já procurou saber desse tipo de coisa? Não, vem muito da minha carreira mesmo, né? Muito legal. Eu fiz um MBA na FGV em gestão empresarial lá em 2015. E aí adquiri muito conhecimento por lá, né? Mas muito também das empresas que eu passei, a gente falava muito disso. Então, por exemplo, o ROI. Eu cuidava de área comercial, né? Então eu sempre demandei para o marketing, né? Sempre demandei muitas ações para o marketing. E eu era responsável por devolver o ROI. Falei, olha, tá bom, tá aqui, gente, vocês investiram, mas tá aqui o retorno, né? Então, sempre que eu faço algo, igual eu falei, eu não investi em marketing ainda. Não investi dinheiro, mas investi tempo, né? Então eu meço o ROI do tempo que eu investi, eu meço o ROI para explicar o termo, né? O ROI é o retorno do investimento, né? É um termo em inglês, mas é o retorno que você investiu. Então, se você colocou R$100, quanto que isso te retornou, né, financeiramente falando? Mas nem todo ROI é dinheiro. Tem ROI que, em quantidade de clientes que chegaram, é ROI, né? Ele é o retorno que eu investi. Então, eu acompanho muito. E a CX, né, a experiência do cliente, ela é crucial para qualquer negócio, né? Não existe negócio sem cliente. E não existe negócio sem cliente feliz, né? Por que a gente tem tido um sucesso relevante na Arabim? De novo, pé no chão, relevante. Nós estamos com 6 meses de abertos ainda, né? Orgânico. O meu cliente indicando cliente. E por que o meu cliente indica cliente? Porque ele está feliz, porque ele gostou da esfirra, porque ele gostou da experiência, porque ele gostou do atendimento, porque conversar com a gente lá foi legal, porque o entregador tratou ele bem quando foi entregar. Isso tudo faz parte da jornada, faz parte do CX. Né? Não é por acaso que o entregador é cortês com o cliente. Você está combinado com ele que ele seja. Fala, eu preciso que você trate bem. Chega lá, não buzina muito, trata pelo nome, pergunta quem é a pessoa. Né? Faz tudo direitinho, porque isso tudo faz parte do todo da Arabim. Né? Não é só esfirra, vai muito além da esfirra. Muito legal, assim. De verdade mesmo, eu nunca ouvi nenhum empreendedor falar de experiência focada no cliente dessa forma. E todos deveriam. Essa é uma dica de empreendedorismo que eu dou, gente. Qualquer negócio que você for montar, qualquer produto que você for, serviço que você for oferecer, começa pensando no cliente. Como que seu cliente vai te ver, como o seu cliente vai ver seu serviço, seu produto. A partir dali você faz a cadeia para trás. E aí você monta seu negócio pensando na jornada do seu cliente. Como é que vai ser os pontos de contato dele, quais são os atritos que ele vai ter, com quem que ele vai conversar, com qual máquina que ele vai interagir, para que você tenha certeza de que todos esses pontos ele vai ficar feliz até o final. Aí pronto, aí acabou, né? Aí acabou. Não há mais o que ser feito, né? É só isso. Aí o resto se ajusta em casa, tá tudo bem. Exato, porque as pessoas, de uma maneira geral, começam pelo dinheiro, né? Quanto que eu vou investir, quanto que eu vou tirar, E aí fica muito nessa pira, né? De quanto que eu vou investir, quanto que eu vou tirar, quem que vai trabalhar para mim, como que eu vou entregar, Ao invés de pensar ao contrário, como você falou, quando tiver lá no seu cliente, qual é a volta disso para você saber os processos? Porque fica até mais simples, né? Com certeza. E o retorno vem financeiro também, né? É inevitável, né? É inevitável. A gente não abriu a Arabim por hobby, abriu por necessidade financeira. A gente precisa dela financeiramente falando, né? Óbvio. E tem essa parte, né? Óbvio que você fez as contas, sabiam quantas esfirras você precisaria vender e tal. Não que isso seja irrelevante, é importante. Total. Mas é que isso, sem o cliente feliz, não existe. Eu tenho a minha meta de venda, mas a meta de venda ela acontece organicamente com o meu cliente feliz. Ponto. Eu tenho que vender lá X esfirras por noite para que a conta feche. Como que eu vendo X esfirra por noite? Fazendo com que o meu cliente peça. Como é que eu faço ele pedir? Garantindo que a jornada dele seja boa. E pronto, aí as coisas vão acontecer, óbvio. É necessário que as contas... É financeiro, né? É um business. Ele não é né? E eu vivo dela, a gente vive da esfirraria. Então, ela precisa dar retorno financeiro. Mas ela vai dar retorno financeiro com essa jornada, sobretudo do cliente, muito bem azeitada. Eu acho que é onde você põe o foco, né? A luz tem que ser no cliente. É isso. Né? O restante precisa, óbvio, né? Não só a parte financeira, mas muitas outras partes que estão ali por trás, tudo precisa ser pensado, mas o foco tem que ser o cliente, né? Não 100%. Dá para sair fora do que o cliente quer, do que o cliente espera, 100%. Né? Do que assim, você quer que ele pense.
E esse é um outro detalhe importante do cliente, né? Falhar a gente vai. É impossível não falhar. Já falhamos algumas vezes. Por exemplo, o entregador esquece de deixar a esfirra de doce, porque ela vai numa embalagem separada, né? Então a gente tem lá as caixinhas com as esfirras salgadas, etc. E às vezes tem lá um isoporzinho e outra caixinha menor com a de doce. Pô, o entregador não viu, ficou na bag e ele foi embora. Ou aconteceu já algumas vezes, o entregador, o motoboy lá, na hora que ele foi tirar a bag das costas, a esfirra tombou, era uma esfirra de Nutella com leitinho, aquela virou uma bagunça dentro do isopor. O cliente mandou a foto pra gente. A primeira coisa que eu faço uma nova, coloco no meu carro e levo pessoalmente para o cliente, na hora. Faz parte da experiência do cliente. Eu poderia só reembolsar o valor da esfirra? Poderia pedir desculpa só, poderia, mas não é isso. A pessoa vai ficar sem a esfirra montadinha, bonita lá, ela poderia talvez pegar uma colher e comer, mas não é isso o ponto. A experiência não está ali. Então, o problema vai existir. O que vai diferenciar se o seu cliente vai comprar com você de novo ou não? É como você tratou aquele problema. É isso que eu ia falar. O problema não é o problema. O problema é como você trata esse problema, né? Como é que você resolve esse problema. Porque é como você falou. Às vezes a pessoa recebeu a esfirra, só caiu pro lado, né? Talvez teria empreendedor que ia pensar, mas só caiu um negócio só pro lado, é só juntar, um pouquinho do recheio fora, que isso. Mas às vezes a pessoa quer postar uma foto no Instagram, e aí? Né? Mas que fútil. Tá, mas a pessoa quer. E aí? Né? E aí, você vai fingir que ela não quer? Você vai, né? Então, eu acho que é isso, assim, o problema não é o problema. Não é. Eu nunca acho isso, isso pra mim é um lema, o problema não é o problema, como você resolve esse problema. É isso. Né? Porque se você resolver bem, ok, né? O seu cliente não vai, porque todo mundo sabe que as pessoas erram, né? Que não somos máquinas, todo mundo sabe, mas é a sua conduta perante o seu erro é que te mostra quem você é, quem é a sua empresa, qual é a cultura, né, da sua empresa, qual é a conduta da sua empresa. Né? É isso. Ainda nessa linha da tratativa com o cliente, né? A gente falou sobre as avaliações que a gente tem. Eu respondo 100% das avaliações. Eu, pessoalmente, respondo 100% das avaliações. Se o cliente colocou texto, eu respondo. A gente tem, das 230 avaliações no iFood, nós temos 2 reclamações. Um cliente deu nota 1, um cliente deu nota 2. O restante foi tudo 4 ou 5. Eu respondi às 2 pessoas. Me desculpei pela experiência e falei, olha, estamos aqui. Por favor, me dá outra chance. Pede de novo que eu tenho certeza que a sua experiência vai ser diferente. Pediram de novo. As 2 pessoas já pediram de novo, já comeram de novo. Porque é isso, é como você trata. O problema não vai existir. Pode ser que nem tinha nada de errado com a esfirra, mas às vezes a pessoa não estava num dia bom, não era meu dia para comer esfirra e pedir e não gostei. E aí a pessoa às vezes vai lá e desconta e coloca isso numa avaliação no aplicativo. Se você, enquanto empreendedor, recebe aquilo mal, não responde, deixa... Você perdeu um cliente e além de perder um cliente, assim, você perdeu a oportunidade de talvez até trazer novos clientes, assim, né? Eu tenho certeza que as pessoas hoje olham a minha resposta para essa avaliação e falam, olha aqui, o cara foi lá e respondeu mesmo. O restaurante respondeu educado aqui, ainda pediu para comer de novo, chamou para dar outra chance para ele e tal. Isso tudo faz parte. Faz parte. E uma outra coisa que eu vejo também, que é muito o diferencial da Arabim, assim, né, da conduta da Arabim, porque as pessoas nas redes sociais, de uma maneira geral, pensam que a empresa tem que mostrar uma empresa perfeita, um negócio perfeito. Então, eu tenho que mostrar só o que dá certo, só o que é bonito, só o que é bom. E você tem uma conduta muito honesta. E você tem uma conduta muito honesta, muito verdadeira e clara, né, com o cliente. Você está aqui gravando um vídeo, falando honestamente que tem avaliação 1 e 2, né, que é irrisório, né, perto do número de avaliações, claro, né, 2 avaliações em 230, né, é um número irrisório, mas você está aqui falando delas, né? Essa conduta, diferente da maioria dos empreendedores que querem mostrar empresas perfeitas, né, que provavelmente poderiam não querer falar disso, fingir que não aconteceu, você acha que te ajuda a vender? Com toda certeza. É o que eu falei agora há pouco, eu sempre falo isso. Nós vamos errar, óbvio que nós vamos errar. Em algum momento nós vamos errar. Não somos empreendedores, somos hoje, né? Hoje já somos empreendedores, mas não éramos empreendedores. Então a gente está aprendendo fazendo. Então, a Débora, minha esposa, é que coloca as esfirras na caixa, mano. Aconteceu recente, ela montou uma caixa, foi quando a gente viu que tinha ficado uma esfirra para trás. Falei, foi algum pedido de ser uma esfirra. Só que a gente não sabia qual era o pedido. A gente ficou atento nos contatos, né, no telefone, quando o cliente percebia, a gente descobria quem que era. E a gente estava com a esfirra pronta. Quando o cliente avisou, eu já pus no carro e fui embora. É sua então, porque a gente não sabia nem de quem que era.
Mas vai acontecer, é o que a gente falou agora há pouco, o problema não é o problema é a tratativa para ele. Eu considero, igual você disse, se nós não tivéssemos nenhuma avaliação ruim, eu ficaria preocupado. A gente não errou com ninguém, assim, a gente é tão perfeito assim, não pode. Né? Mas não, a gente teve 2 problemas. E assim, são 2 problemas que, de novo, eu não sei nem te precisar o que aconteceu. As pessoas não gostaram, né? O sabor não me agradou, etc. Mas essa é a realidade do negócio. Né? É a realidade do ser humano, né? É a realidade. Nós vamos, eventualmente, nós vamos agradar todo mundo, não. Isso é uma máxima que existe desde o início dos tempos. Né? Nem Jesus agradou a todos, quem dirá Arabim. Mas a gente está aqui para agradar o máximo de gente possível. Eu quero que todo mundo tente, né? Prove, experimente, e nós vamos estar aqui para atender quem chegar até lá com a melhor experiência possível. Maravilhoso. E agora a gente vai dar uma paradinha para assistir os nossos patrocinadores. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, sigam os nossos patrocinadores nas redes sociais, porque é por causa deles que esse programa acontece. E agora voltando ao nosso papo aqui com o Fabinho. Fabinho, aí eu já tô falando Fabinho. Pronto, agora, né? Agora já tô falando Fabinho. De onde surgiu o nome Arabim? Essa história é muito boa mesmo. A gente, de novo, é um negócio que nasceu muito rápido, né? Ele nasceu em poucos dias, a gente saiu da ideia da casa de bolo para a ideia da esfirraria. E aí a gente estava jantando na casa de um amigo meu, um grande amigo, Luiz da Good Pizza aqui em Arcos. Nós estávamos na casa dele e aí eu falando da esfirraria e tal, falei, Luiz, a esfirraria vai chamar Al-Halab, tem a ver, que é a tradução livre, é como se fosse saboroso, né, em árabe. Ele falou, Fabinho, não faz isso. Você precisa ter um nome que as pessoas consigam gravar, né? Al-Halab, as pessoas não vão saber falar, pedir, não faz isso. Aí ele começou a pensar em nomes assim, ele falou assim, Arabim, que é árabe com Fabinho. Eu falei, cara, obrigado, genial. Anotei, genial. Anotei, no dia seguinte eu já mandei para a agência para criar a logo para mim com Arabim. Então o nome do Arabim nasceu num jantar na casa do Luiz. E ele que deu o nome, assim, né? Um beijo pro Luiz, né? Que também é nosso patrocinador com a Good Pizza. Luiz, estou te esperando aqui, querido. Um grande amigo e ele tem royalty no nome da Arabim. Ele que deu o nome. Demais. E tem umas outras coisas que eu vejo assim, né, que eu pude perceber, que é um pouco incomum que a Arabim faz. Por exemplo, abrir às segundas-feiras, né? A maioria dos deliveries não abre, ou eu estou enganada? Não, e não é só em Arcos, né? No Brasil, eu tenho acompanhado alguns podcasts de delivery, e é incomum que as pessoas abram na segunda-feira. E é por isso que a gente abre. É porque é incomum que se abra na segunda-feira, é por isso que a gente abre. Aí o Fabinho pensa, é contramão? Eu vou por aqui. Não tem esfirraria em Arcos, que ótimo, então agora vai ter. Ninguém abre na segunda, então eu vou abrir. Agora nós vamos abrir. Mas é isso, assim, eu sempre senti falta. Eu morei em muitas cidades, ao todos foram 12 cidades pelo Brasil. E eu morei sozinho durante muito tempo, então nem sempre eu estava a fim de cozinhar. E a segunda-feira sempre era um dia muito difícil, assim, às vezes eu chegava do trabalho e queria comer algo e eu não tinha, ou eu ia no supermercado comprar algo, eu tinha que cozinhar, porque não tinha como pedir. Então sempre me incomodou. E aí quando a gente inaugurou abrindo de quarta a domingo, a gente não abriu na segunda. Ficamos assim um mês abrindo de quarta a domingo. Mas aquilo me incomodando. Na quarta, um dia de movimento bom, mas nada perto do final de semana. E na segunda-feira eu em casa descansando, eu não tinha o que pedir para comer aqui em Arcos. Eu falei, cara, precisamos resolver isso, né? E aí falei com a Débora, vamos abrir dia de segunda-feira. Mas será que vai dar certo? Eu falei, olha, vamos testar para ver. Né? E aí a gente abriu. Já na primeira semana a gente já vendeu mais que as quartas, a gente começou a vender na segunda-feira, já mais do que dividia nas quartas-feiras. Então já deu certo ali, a conta já fechou financeiramente falando.
Mas mais do que isso, eu tenho tido muito feedback de cliente nessa linha, de que não tinha nada não tinha como comer fora na segunda-feira, agora tem, né? Que a Arabim abre dia de segunda. E eu escolhi a segunda-feira também para ser o dia de promoção. Então na segunda-feira sempre tem promoção na Arabim, frete grátis, esfirra de doce grátis, refrigerante grátis. A gente cada semana que passa a gente inova um pouquinho na promoção, mas toda segunda-feira é dia de promoção. Então agora a gente até tem comunicado assim na rede social. A segunda agora tem delivery de esfirra e tem esfirra em promoção toda segunda-feira na Arabim. Então, maravilhoso. Foi uma ideia, de fato, meio na contramão, mas para mim, de novo, pensando no cliente, tá? O cliente que não tinha o que comer na segunda-feira à noite, ele tinha que cozinhar ou pegar o resto da feijoada de domingo para comer na janta da segunda-feira à noite, não. Agora ele tem a Arabim para pedir. Maravilhoso. Você está atendendo demandas, né? Porque se segunda ninguém abria, mas as pessoas queriam, e você inclusive era uma das pessoas, atendendo demandas. Né? A demanda existia. O cliente queria comer, mas ele não tinha onde pedir, agora ele tem. Maravilhoso, genial. E eu sempre falo assim, às vezes as pessoas acham que tem fórmula, né, para empreender. Vou abrir um delivery. Abre na segunda ou não abre na segunda? Gente, a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Tentativa e erro. Abre e vê, né? Abre por um tempo e vê se dá certo. Porque que eu percebo, assim, que eu atendo muitas pessoas que estão começando, né, a empreender. E aí, quando elas estão começando, é sempre essa dúvida. Mas eu quero fazer o mais certo. É que não tem, né? Não certo. Existe, o certo, eu acho que o único certo é olhe para o cliente. Atenda o que ele quer, né? A demanda. Atendeu, acabou. Esse é o certo. O resto, o horário de trabalhar, o dia de abrir, isso tudo se você estiver atendendo demanda, tá tudo certo. Eu estou começando a estudar abrir ao longo do dia. Assim, estou começando a pensar em abrir Arabim para o do almoço. Né? Não faça isso com a gente, Fabi, não faça. O produto que a gente vende é diferente do sanduíche. A esfirra casa com o almoço, né? Dá para almoçar a esfirra. Lanche da tarde, dá para... Eu só vou saber se vai dar certo se eu abrir. Não tem outro jeito de eu saber se vai funcionar, se vai vender no almoço. Eu vou ter que abrir para testar. E o negócio é isso, né? O business, na verdade, não só no negócio, tudo na vida é tentativa e erro. Você tem que testar. Se você tem vontade, tenta. O pior resultado que você vai ter é dar errado. E pronto. E aí você recolhe e recomeça, vai para outro caminho. Não tem outro. Uma pessoa que veio aqui e falou muito disso foi a Cida, da Gams. 27 anos. Uma fofa. Um beijo, Cida. A Cida falou que ao longo dos 27 anos, a Gams vai fazer 28 anos esse ano, foi mudando muita coisa, né? Ela abriu como uma choperia e hoje é um restaurante, né? Já foi casa de show, assim, né? Por muito tempo, abrigou muitas festas. E ela foi falando disso, assim, que o norte dela era sempre a demanda, né? O que o cliente quer? O que estão me pedindo? E até hoje, esse é o norte dela, né? O que o cliente está precisando? O que ele está querendo e ainda não tem? E aí ela vai lá e pá. E aí, assim estão 27 anos. Com uma história de sucesso, né? Uma história de sucesso. 27 anos no topo, né? Eu falei pra ela, isso aqui é inacreditável. Ninguém dura isso tudo sem fazer um excelente trabalho. Não tem a menor feedback condição, né? Eu falei com ela, falei, meu Deus, e você tá seguindo a mesma linha, né? Teremos aí Arabim 27 anos? Quem sabe, se Deus quiser. A Arabim, eu falo isso com muita frequência, todo mundo que eu converso a respeito. A Arabim ainda é muito cedo, a Arabim ainda vai muito longe ainda, né? O meu plano de negócio para a Arabim é muito robusto, né? Eu quero, por que não, daqui a 5 anos, ser a maior rede de esfirra do interior de Minas, por exemplo. Por que não? Né? A gente tem filiais em Minas inteiro. Então, vamos trabalhar para isso, né? Vamos em frente para que isso. E quando você fala de plano de negócios, né? Você usou um adjetivo aí que é um plano de negócio robusto. Eu acho interessante também, porque plano de negócio já é uma coisa mais comum, assim, eu ouço com mais frequência. Mas, de uma maneira geral, as pessoas têm plano de negócio só para começar, né? E você já começou. Sim. E aí você segue num plano de negócio de expansão, né? Que é de crescimento. Você tem muita clareza de que você ainda não está onde você quer. Não. Né? Com a Arabim, né? Ainda não. A montagem desse plano de negócio... Tem alguma dica, assim, que você pode deixar pra gente? Assim, o que seria seu foco? O que você olha primeiro? O que você... Acho que assim, o primeiro ponto, se fala muito em MVP, né? Que a MVP é o projeto quando você está em testando um negócio. A gente está ainda no MVP, estamos testando a Arabim ainda.
Eu falei isso com meu irmão essa semana, ele falou assim, não, Fabinho, seu negócio já está validado. Você não está validando negócio mais não. Você já não está em MVP, você não está validando mais nada, seu negócio já está validado. Mas a gente... o primeiro ponto, assim, você tem que definir em você, empreendedor, onde você quer chegar, né? O que você quer com o seu negócio. Se a minha vontade de Carabim fosse ter um restaurante de delivery em Arcos, e dali tirar o sustento da minha família, educar meus filhos, talvez a gente estivesse no lugar que ela está hoje. Mas eu defini, desde que a gente pensou na Arabim, eu falei, olha, a Arabim vai ser isso tudo, ela vai ser a fonte de renda lá de casa, ela vai, né, vou educar meus filhos com o fruto que eu trouxe da Arabim, mas eu quero para além disso, eu quero primeiro ponto social dessa história, quando eu descobri de fato, porque eu sempre gostei muito de esfirra, eu não vendo esfirra por acaso, eu sempre procurei esfirrarias onde eu morei. E aí, ao ver que, de fato, no interior, as pessoas não conhecem esfirra, eu falei, cara, o interior precisa conhecer esfirra, é muito bom esse negócio. É acessível e faz todo sentido. Então, eu já comecei a falar assim, olha, então vamos, por que não, quando a gente montou daqui de Arcos, um mês estava dando muito certo, eu falei, olha, Formiga e Lagoa vão ter Arabim também. E aí, com 2 meses já de Arabim aberto, eu falei, não, Formiga e Lagoa vai ter. Aí um entregador foi fazer, da Avivar, foi na empresa, falou, olha, Divinópolis não tem. Opa, então talvez Divinópolis também terá uma Arabim. E aí nessa linha eu falei, não, então aí já fica muito para eu tocar sozinho. Tá, então a Arabim daqui 5 anos ela vai ser franquia. Então, e aí foi calhando com o meu desejo de crescer de fato. Sim. Né? E não tem a ver, isso de fato não tem a ver com financeiro. Assim, tem intenção de ficar muito rico com Arabim, não é isso. Eu tenho intenção de ver Arabim grande, de ver Arabim, por que não ser uma rede de esfirraria do interior do Brasil? Para que toda pequena cidade, só de 40 mil habitantes igual Arcos, tenha uma esfirraria de qualidade, para as pessoas comerem uma culinária árabe e ver, olha, não tem só lanche e pizza para comer não, tem outra opção e gostosa, e saborosa e acessível. Mas tem a ver com isso, assim, tem a ver com o meu desejo, obviamente, do negócio, do business, mas também de democratizar, de socializar, de trazer esse produto, essa iguaria para mais gente e fazer crescer. Legal. Só para esclarecer, quem não sabe o que é MVP, né, que é o mínimo produto viável, né, Fabinho? Quer dizer, que é a menor coisa que você pode fazer com o menor investimento. Isso. E aí o que o Fabinho está falando é que na cabeça, pelos planos dele ainda mas que o irmão dele já falou que não é mais. Né? Já está validado, que não já é tá mais. Tudo certo. Mas muito legal. E você acha assim, no seu caso, é um pensamento grande, né? Você acha grande? Para mim, eu acho grande, assim, audacioso, vamos dizer, né? Você acha que o fato de ter trabalhado em grandes empresas te ajudou a conseguir imaginar algo grande? Se você tivesse trabalhado numa empresa pequena, será que você conseguiria imaginar? Você acha que tem relação isso que eu estou falando ou não? Tem. Acho que tem a ver por ter trabalhado em grandes empresas, mas também por ter vivido fora um tempo, né? Então, eu morei em grandes cidades, né? Morei em Uberlândia, morei em Ribeirão Preto, a gente morou em São Paulo, capital, e acaba que você convive com histórias de empreendedores muito grandes, de muito sucesso. Então, assim, você acaba sendo contaminado por essas histórias e isso vai te ajudando a formar, né? Então, isso me formou enquanto empreendedor antes de sê-lo, né? Antes de ser empreendedor, eu estava formado como empreendedor de onde poderia chegar. Talvez o empreendedor que nasça, que herde um negócio, talvez ele não tenha essa visão para fora das fronteiras de Arcos por nunca ter vivido, por nunca ter visto. E aí talvez aqui fica essa dica para não ter essa crença limitante, né? No mundo cada vez mais ágil como a gente tem hoje, não existe mais barreira ou fronteira que não possa ser rompida, né? E outra coisa também que é uma crença que eu tinha, uma crença limitante que eu tinha quando eu pensava em empreender. Eu queria um negócio muito novo. Eu preciso pensar em algo que não existe, eu preciso vender algo que não tem. Isso é uma crença limitante do empreendedorismo. Isso segura a gente lá no CLT. Porque esfirra existe há milhões de anos. Né? Isso é tudo quanto é lado. Para minha sorte não existe em Arcos, mas poderia existir em Arcos. Assim como você pode abrir uma pizzaria hoje e já existe outra em Arcos. O que acontece é o seguinte, é o foco que você vai dar no seu negócio. Então, assim, não espere você que é empreendedor ou que quer empreender, não espere vir à luz uma ideia muito inovadora.
inove no que já existe, né? Melhore o que já existe, faça diferente do que já existe, que a chance, o sucesso ele vai depender muito mais do seu trabalho de fato, mesmo que o negócio que você queira fazer, o serviço que você queira oferecer já exista por aí. Eu sempre acho que o posicionamento é maior do que qualquer outra coisa no negócio, né? Maior do que um produto inovador, do que algo que ninguém nunca fez. A forma de você se posicionar, né? A cultura do negócio, da empresa, o que está por trás, né? Daquilo tudo, a intenção, né? Igual você está falando aqui, a sua intenção não é de ficar rico, né? E tomara que sim, né? Porque merecidamente. Tomara que sim. Né? Tomara que sim, merecidamente. Mas a intenção por trás não é necessariamente o dinheiro, né? É claro, como a gente está falando aqui, o dinheiro é importante, né? É o que move o negócio, não tem como fugir disso. Mas a intencionalidade, né? O que vai além do dinheiro, dos números, eu sempre achei que ela fosse maior do que o dinheiro em si, o negócio em si. O dinheiro é a consequência. Eu me sinto realizado profissionalmente como nunca, cansado como nunca. A Arabi depende muito de mim braçalmente ainda, né? Isso é importante também de deixar como fala para o empreendedor, né? Não espere nascer seu negócio também, que você vai ser chefe, empresário, sentado no escritório vendo as coisas acontecerem. Senão, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir de cara, isso não vai acontecer. E ainda assim, mesmo que você tenha muito dinheiro, a chance de estar errado é grande, que você não está lá olhando. Mas hoje, a Arabi, 100% das massas do desafio sou eu que faço, pessoalmente. Então, eu vou para lá todos os dias, 5h30 da manhã, para fazer massa. Os recheios, parte sou eu que faço, parte minha esposa que faz. Vou para lá todas as tardes, fico lá até a hora que fecha. Então ela depende muito de mim braçalmente. Eu tenho uma atuação muito braçal, além da parte do desenvolvimento cognitivo mesmo que eu preciso para ela, mas braçal também. Mas assim, nunca estive tão realizado, né? Eu chego na segunda-feira, que é nosso último dia, nossa semana encerra na segunda-feira, eu vou para casa realizado, feliz. Vou dormir contente com o que a gente está criando. Então, acho que está aí. A riqueza maior está aí. O financeiro vai vir por consequência, se Deus quiser virar, mas a riqueza maior desse negócio está aí, de me realizar, de fazer com que as pessoas sejam felizes trabalhando conosco. É isso. Porque no fim do dia, Gisele, o que a gente quer é ser feliz. Né? No fim do dia, tudo que a gente faz, tudo que a gente busca é para ser feliz. Então, ponto. Acho que é esse que é o detalhe. E você falou de realização pessoal. Eu vejo também que as pessoas separam muito uma coisa da outra, né? Tipo, uma coisa sou eu profissional, outra coisa sou eu como pessoa. Você, como gestor de pessoas, você acredita nisso? Não dá para separar, não dá e não pode. A gente não pode separar. Existe não traga seus problemas de casa para o trabalho. Como não leva? Como que você não leva? Assim, a gente passa lá, a gente abre às 18, as meninas chegam a trabalhar às 17, ficam das 17 às 23 lá comigo. É muito tempo do dia delas ali, e como é que elas não vão levar para lá o problema de casa? Então, assim, a gente enquanto gestor, né, sou um vendedor de esfirra e sou gestor de pessoas ainda, né? Claramente um gestor de pessoas. E gosto de ser, tá? Eu gosto muito de ser. E, assim, eu preciso saber com quem as pessoas moram, com quem elas convivem, como é que está o filho, como é que está sua mãe, como é que está seu esposo, sua esposa, para que para que não seja porque não seja uma pergunta interesseira, pelo contrário, é de fato de me preocupar, de querer auxiliar nesse convívio, né, familiar. E assim, então separar, não existe separar, né? Não, eu já não separo, obviamente minha esposa está lá do meu lado todo dia, então assim, minha vida pessoal ela está dentro da esfirraria junto conosco, minha filha vai sempre para lá à noite, e não dá para separar e não se deve separar. Você não consegue ser feliz, acho que a gente não consegue ser feliz só no trabalho ou só em casa, tanto um dos dois lados indo mal. Então você precisa casar as duas coisas para que, de fato, tudo, essa engrenagem rode, né? Então não dá para separar. E a gente, enquanto gestor de pessoas, não separe a sua e não tente separar do seu colaborador. Pelo contrário, traga a vida pessoal do seu colaborador para dentro da sua empresa. Ajude ele a fazer essa harmonia também funcionar. Porque ele vai trabalhar mais feliz, com né? toda certeza. E vai trabalhar melhor com absoluta certeza. Com toda certeza. E aí você falou da Débora, né, várias vezes. Como que é isso, assim, né? Que é uma empresa parcialmente familiar, né? Porque tá você, a Débora, sua mãe.
Como que é isso, assim? Porque deve ser uma grande loucura, eu imagino de cá, tá? Trabalhar com a esposa, né, é um tempo muito grande juntos, né? Como você falou, não vamos levar o problema daqui para casa. Aí vocês têm um problema lá, vocês chegam em casa, finge que esse problema não teve, né? Como é que é isso, assim? Se você não se importar de responder, eu gostaria de entender. De forma alguma. A gente é muito parceiro. Eu dei muita sorte de encontrar uma parceira de vida, né? Até aqui, eu sempre trabalhei fora, eu viajava muito a trabalho, então eu ficava muito tempo fora de casa. Eu sempre fui, na minha carreira comercial, então eu fiz gestão de cidades muito distantes onde a gente morava. Então era comum, ficava 2, 3 noites fora de casa, então eu nunca tive minha vida profissional muito dentro de casa, porque eu não tinha nem tempo para isso. Então o meu pouco tempo em casa era muito vivendo a família. E hoje não, hoje a gente vive de fato tudo junto. Isso tem sido muito positivo, surpreendentemente positivo, porque a gente desenvolve tudo muito junto. A gente fica junto às tardes na esfirraria. Ela está lá fazendo o recheio de frango, está fazendo as coisas que são da responsabilidade dela, eu fazendo a massa. E eu fico lá ouvindo meu podcast, tocando lá na Alexa quando a gente está trabalhando, e a gente fica trocando ideia, pensando onde a esfirraria vai chegar, e ao mesmo tempo vem uma conversa sobre a escola dos meninos, e as coisas vão se casando. Assim. Nossa, como é que está o Gael na escola? Não, e a esfirraria mês que vem? Nós vamos fazer. Então, eu não dou um passo na esfirraria sem que a Débora esteja junto, de acordo. A gente conversa muito a respeito. Mas, de novo, é uma engrenagem, precisa funcionar bem, é uma parceria. A gente não... nós somos sócios em casa e no trabalho. Né? Lá em casa funciona numa sociedade igual. Né? Então, assim, como a gente está todo mundo, nós dois trabalhando na esfirraria, chega em casa, eu lavo a louça, eu faço a comida, ela lava a roupa, a gente organiza. A casa funciona como uma empresa, assim como uma empresa funciona como uma casa. Acho que esse que é o detalhe. Na parceria. Né? Não tem outro formato de ser. E o que você falou. O que é de casa está na esfirraria, o que é da esfirraria está em casa. Não tem como separar, e nem queremos também. E nem queremos. Maravilhoso. E por isso estão crescendo tão rápido, né? Amém. Um beijo para a Débora também, que eu conheço há muitos anos. A Débora, não sei se ela te falou. Falou. Ela lembrou de mim? Sim, ela lembra. Porque a gente tinha amigos em comum, né? Assim, nós não éramos amigas, mas tínhamos amigos em comum. Então, eu já saí várias vezes onde ela estava. Sempre muito maravilhosa, muito linda, desde sempre. Okay. Um beijo pra Débora. A gente se conhece há muitos anos, né? Eu brinco isso, eu vou brincar no vídeo e ela vai ficar chateadíssima. Porque eu namorei com a Débora lá em 99, mas ela não namorou comigo, não. A gente ficou naquela época e tal, e depois a gente se separou, mas a gente foi amigo a vida toda. A Débora foi minha melhor amiga da vida, assim, a gente sempre conversou. E a gente se reencontrou em 2015, e morando em Uberlândia, eu estava morando lá, ela foi para lá para trabalhar também. E a gente começou a namorar no finalzinho de 15, início de 16. Abril de 16 marcamos casamento, casamos em abril de 17, a Isadora nasceu em 18, e foi de uma vez a vida juntos, assim. E calhou de voltar para cá, nós dois arcoenses, então assim, a gente, acho que é um casamento que funcionou bem, emocionalmente e racionalmente falando, sabe? Tem funcionado muito bem, graças a Deus. Que encontro feliz. Graças a Deus. Que bom, que encontro feliz, muito legal. Fabinho, e assim, se você pudesse enviar uma mensagem para todos os empreendedores hoje, assim, escrever uma mensagem no WhatsApp e garantir que essa mensagem ia chegar a todos os empreendedores, o que estaria escrito nessa mensagem? Olha, o que estaria escrito nessa mensagem? Primeira coisa, não tenha medo, né? Acredite no seu sonho, acredite no que você sonhou ou sonha todas as noites. Todo empreendedor sonha com algo, seja de agora, seja da infância, seja da adolescência, já sonhou com algo. Então, a primeira coisa, acredite no seu sonho. Segunda coisa, se cerque de pessoas que vão apoiar o seu sonho.
gente para puxar para baixo está cheio. Então você cerca de pessoas que vão te levar para cima, te apoiar no seu sonho. E terceiro, que a gente falou muito aqui agora há pouco, foque no seu cliente, né? No seu sonho no empreendedorismo. Você vai empreender com qualquer ramo que seja, serviço, produto, o que for. A principal elo dessa cadeia, dessa corrente do seu empreendedorismo, da sua empresa, do que você for fazer, é o seu cliente. Comece pensando nele. Como ele vai interagir com a sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, e desenhe toda a cadeia para trás a partir dali. Pronto. Sonhe, não tenha medo de sonhar, vá em frente em busca do seu sonho, se cerque de pessoas que te apoiem no seu sonho, e foque no seu cliente. Aí a chance de sucesso é grande. Maravilhoso. Acho que eu estou no caminho. Fabinho, eu queria te agradecer demais. Eu ficaria horas conversando aqui com você. A gente tem um tempo limite, infelizmente. Eu ficaria horas conversando com você. Eu queria te agradecer demais pelo apoio ao projeto, né, que a Arabrim comprou de cara, né? Fui lá te apresentar e você gostou de cara, me justificou com uma coisa que me tocou muito, que foi pela sua filha, né? Que você falou, minha filha tá aí, eu quero que ela veja esse exemplo e tal. Então eu queria te agradecer muito pelo apoio ao projeto, te agradecer muito por ter aberto a Arabim aqui em Arcos. De coração mesmo, que negócio legal. E que delícia de esfirra. Muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado meu convite e ter conversado aqui com a gente. Eu que agradeço e eu vou até aproveitar para citar o que eu falei sobre a minha filha com a Gisele lá na Arabim. Quando ela monta um projeto focado nas mulheres, né, mulheres empreendedoras ou de empoderar mulheres, o mundo precisa muito disso hoje, né? Eu falo isso muito com a Débora, minha esposa. O mundo que a Isadora vai receber lá na frente precisa ser melhor do que ele é hoje. E ele só vai ser melhor se nós, adultos de hoje, criarmos um mundo melhor para as meninas que vão vir lá na frente. E, de fato, foco nas meninas. O Gael vai ter um mundo muito mais fácil que a Isadora vai ter. De fato, ela já tem. A Débora teve um mundo muito mais difícil do que eu tive. Você, Gisele, teve um mundo muito mais difícil do que eu tive enquanto adolescente. O nosso papel, nós adultos de hoje, é criarmos um mundo melhor para as meninas que vão vir lá na frente. A Isadora merece isso, a Isadora e todas as outras crianças merecem isso. Então, obrigado pelo seu projeto, é um prazer para mim, enquanto empresário, enquanto empreendedor, para apoiar e tomara que toque mais gente, assim, para que as pessoas entendam a importância de se falar com as mulheres, de dar voz para as mulheres e de que elas de fato percebam onde elas podem chegar e se desvencilhar desse modelo imposto lá atrás, né, desse patriarcado histórico nosso no Brasil, mas que se elas se desvencilhem disso e vão em frente. Acho que é isso. Obrigado. Fiquei emocionadíssima. Emocionadíssima. Muito obrigada a você, de coração, viu? Valeu. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E assim a gente finaliza o programa com um empresário extraordinário, que é o Fábio Borges. Eu espero vocês no próximo programa, na próxima semana, ao meio-dia, aqui no YouTube.